Você já passou por um momento em que achou que não ia sair vivo? Um instante em que tudo parecia perdido e você não tinha ideia de como sobreviveria? Eu já. Não foi um naufrágio ou uma perseguição como nos tempos bíblicos, mas uma crise que me fez questionar se Deus realmente tinha um propósito para mim. Alguns anos atrás, eu enfrentei uma situação que me colocou cara a cara com o medo. Eu estava desempregado, com dívidas acumulando, e minha saúde mental estava no fundo do poço. Eu me sentia como se estivesse afundando, sem ninguém para me jogar uma corda. Eu orava, pedia a Deus por um sinal, mas tudo o que recebia era silêncio. Naquela época, eu comecei a ler sobre Paulo, o apóstolo. Eu abri a Bíblia em 2 Coríntios 11, 23, 27, onde ele lista suas tribulações: prisões, naufrágios, apedrejamentos, fome, perigo por todos os lados. Ele fala de estar em perigos de morte frequentemente. Eu li aquilo e pensei: como alguém sobrevive a tudo isso? Eu mal conseguia lidar com minhas próprias lutas, e ali estava Paulo, enfrentando coisas que a ciência, a lógica não explicam. Ele foi apedrejado e deixado como morto, mas se levantou. Sobreviveu a naufrágios, escapou de conspirações. Como? Eu me lembro de uma noite deitado na cama, com o peso do mundo nos ombros. Eu me sentia um fracasso, como se meu chamado, se é que eu tinha um, fosse uma piada. Eu lia sobre Paulo e pensava: se Deus protegeu ele, por que eu me sinto tão abandonado? Eu queria acreditar que havia um propósito para mim, mas tudo o que eu via era escuridão. Eu questionava: Deus, você realmente tem um plano? Porque agora parece que estou morrendo aos poucos. Eu não estava enfrentando pedras ou mares, mas a dor era real, e eu não sabia se sobreviveria. Mas no meio daquele desespero, uma pergunta ficou na minha cabeça: e se, como Paulo, minhas lutas fossem parte de algo maior? E se Deus estivesse me sustentando, mesmo quando eu não via? Eu não tinha respostas, mas aquela faísca de esperança não me deixava desistir. Será que Deus poderia estar me mantendo vivo por um motivo que eu ainda não entendia? Eu não queria ficar parado sentindo pena de mim mesmo. Então decidi lutar. Eu achei que se eu me esforçasse mais, poderia sair daquele buraco. Comecei a mandar currículos como se minha vida dependesse disso. Fiz entrevistas, mesmo estando tão ansioso que mal conseguia falar direito. Tentei cuidar da minha saúde mental, lendo livros de autoajuda, assistindo vídeos motivacionais, até marcando consultas com um terapeuta. Mas cada porta que eu tentava abrir parecia bater na minha cara. As entrevistas não davam em nada. As dívidas só cresciam. E minha mente continuava um campo de batalha. Eu também tentei me apoiar na fé. Eu ia a todos os cultos, anotava cada sermão, tentava orar com mais fervor. Eu lia 2 Coríntios 11, 23, 27, onde Paulo fala de suas quase mortes, e tentava me inspirar. Se Paulo sobreviveu a tudo isso, eu também posso, eu pensava. Mas na prática, parecia que eu não era como Paulo. Ele enfrentava perigos e saía mais forte. Cada rejeição, cada dia difícil me fazia sentir mais fraco. Eu repetia para mim mesmo: Deus está comigo. Mas no fundo, eu não sentia isso. Eu queria um milagre, uma saída clara. Mas tudo o que eu tinha era silêncio. Eu comecei a me perguntar se estava fazendo algo errado. Talvez eu não tivesse fé suficiente. Talvez Deus estivesse testando minha paciência, e eu estava falhando. Eu tentava ser mais espiritual, orando mais, jejuando, buscando respostas em cada culto. Mas quanto mais eu tentava, mais exausto eu ficava. Era como estar perdido num deserto, sem mapa, sem água, sem esperança. Eu lia sobre Paulo sendo apedrejado, naufragado, e pensava: como ele continuou? O que o fazia acreditar que Deus ainda tinha um plano? Chegou um ponto em que eu não aguentava mais. Eu estava cansado de lutar, cansado de esperar por um milagre que não vinha. Uma noite, depois de mais uma entrevista fracassada, eu desabei. Sentei na minha sala com a Bíblia na mão e disse: Deus, eu não sei mais o que fazer. Se você tem um propósito para mim, como Paulo tinha, por favor, me mostra. Eu não tinha mais forças para correr atrás de respostas.
tudo o que eu podia fazer era me render, esperando que Deus tivesse algo a dizer no meio do meu silêncio. Aquela noite, quando eu disse, Deus me mostra, eu não esperava uma resposta imediata. Eu estava tão acostumado a sentir que minhas orações não chegavam a lugar nenhum que achei que seria só mais um momento de desespero. Mas algo mudou. Eu abri a Bíblia de novo em 2 Coríntios 11, 23, 27, onde Paulo lista suas tribulações, naufrágios, apedrejamentos, perigos constantes. E pela primeira vez eu não vi apenas um homem forte. Vi um homem que sobreviveu porque Deus o sustentou. Era como se Deus estivesse sussurrando para mim: eu te trouxe até aqui. Eu não te abandonei. Eu comecei a chorar, mas não era de tristeza. Era como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos. Eu percebi que, como Paulo, eu estava vivo. Apesar das rejeições, das dívidas, da minha mente turbulenta, eu estava aqui. Cada dia que eu achava que não sobreviveria, Deus me segurou. Eu não tinha sido apedrejado ou naufragado, mas minhas lutas eram reais, e Deus estava comigo nelas. Aquela passagem não era sobre a força de Paulo, era sobre a fidelidade de Deus que o mantinha vivo para cumprir seu chamado. Eu comecei a pensar em todas as vezes que pensei que não ia aguentar. Cada entrevista fracassada, cada noite sem dormir, cada momento em que me senti um fracasso. E de repente, vi que Deus estava lá, me sustentando, mesmo quando eu não via. Ele não me deu o emprego que eu queria, mas me deu forças para continuar tentando. Ele não resolveu todas as minhas dívidas, mas me deu paz para enfrentar cada dia. Eu percebi que meu chamado não dependia de eu ter tudo resolvido, dependia de Deus, que me mantinha de pé. Eu orei, com o coração mais leve. Deus, obrigado por me sustentar. Eu confio que o Senhor tem um propósito, e naquele momento, senti uma esperança que não explicava. Não era como se meus problemas tivessem desaparecido, mas eu sabia que não estava sozinho. Deus estava me carregando, como carregou Paulo, e isso era o suficiente para me fazer continuar. Depois daquele momento, comecei a ver minha vida com olhos novos. Meus problemas não sumiram, as dívidas ainda estavam lá, minha saúde mental ainda precisava de cuidado, e o futuro ainda era incerto. Mas eu não me sentia mais como um fracasso. Eu comecei a acreditar que, como Paulo, Deus estava me sustentando por um motivo. 2 Coríntios 11, 23, 27 se tornou minha âncora. Paulo sobreviveu a coisas impossíveis porque Deus tinha um chamado para ele. E se Deus me manteve vivo até aqui, era porque ele também tinha um chamado para mim. Eu decidi parar de tentar resolver tudo de uma vez. Em vez disso, comecei pequeno. Continuei mandando currículos, mas sem a pressão de que minha vida dependia disso. Comecei a cuidar da minha saúde mental. Não para consertar tudo, mas para viver um dia de cada vez. E na igreja, comecei a compartilhar minha história. Antes, eu me escondia, com medo de parecer fraco. Mas agora, eu contava como Deus me sustentou nos meus piores momentos. Para minha surpresa, as pessoas se conectavam. Um amigo me disse que minha história o ajudou a enfrentar sua própria crise financeira. Minha dor estava se tornando um testemunho. Eu também mudei minha vida espiritual. Antes, eu orava pedindo que Deus tirasse meus problemas. Agora eu orava agradecendo por Ele me sustentar. Cada dia que eu acordava, mesmo com medo, era uma vitória. Eu lia sobre Paulo e via que suas quase mortes não eram o fim, eram provas do poder de Deus. Isso me dava coragem para continuar. Um dia recebi uma ligação para uma entrevista que finalmente deu certo. Não era o emprego dos meus sonhos, mas era um começo. E aos poucos comecei a pagar minhas dívidas, a encontrar equilíbrio na minha saúde mental. Minha história começou a inspirar outros. Eu liderei um grupo pequeno na igreja, onde compartilhávamos sobre as quase mortes da vida. Aqueles momentos em que achamos que não vamos sobreviver. E vi Deus usar essas conversas para trazer esperança. Meus piores dias, que eu achava que me desqualificavam, estavam sendo usados por Deus para mostrar sua fidelidade. Eu percebi que meu chamado não era ser perfeito, mas ser um sobrevivente que aponta para o Deus que me sustenta. Se você está enfrentando um momento em que tudo parece perdido, quero que você saiba: Deus está te sustentando.
Minha jornada me ensinou que, como Paulo, nossas quase mortes, sejam físicas, emocionais ou financeiras, são parte do nosso chamado. 2 Coríntios 11, 23, 27 mostra que Paulo sobreviveu a coisas impossíveis porque Deus tinha um propósito. E se você está aqui, vivo, respirando, é porque Deus também tem um propósito para você. Quero te dar alguns conselhos práticos. Primeiro, pare de tentar resolver tudo sozinho. Entregue seus medos a Deus, mesmo que seja com uma oração simples. Senhor, me sustenta. Ele ouve. Segundo, comece pequeno. Não espere um milagre gigante. Celebre as pequenas vitórias, como sobreviver a mais um dia. Terceiro, encontre uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre suas lutas pode trazer luz para você e para outros. Acima de tudo, confie que Deus está trabalhando. Paulo enfrentou naufrágios, pedras, perigos, mas Deus o sustentou para cumprir seu chamado. Ele está fazendo o mesmo por você. Então hoje eu te desafio a dar um passo de fé. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 23, 27 e leia sobre as tribulações de Paulo. Veja como Deus o sustentou e peça para Ele te mostrar como está te sustentando. Talvez seja orar com honestidade, contar sua história para alguém, ou simplesmente confiar que Deus está com você. Quero te convidar a fazer isso agora. Feche os olhos e ore. Deus, obrigado por me sustentar. Mostra-me meu chamado. Depois, dê um passo. Pode ser pequeno, pode ser difícil, mas é o começo. Você é um sobrevivente, e Deus está escrevendo uma história poderosa através de você. Sua vida é uma prova do chamado que Ele colocou no seu coração. Vamos caminhar juntos nessa jornada?